gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rudnick passando aqui para a gente conversar um pouquinho com os profissionais sobre a questão de desigualdades de aprendizagem ou desigualdades pedagógicas, como queiram chamar, que nós vamos enfrentar em sala de aula com esse retorno de aula híbrido ou no presencial ou de forma online. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, convido você para refletir comigo sobre esse tema que vai ser uma realidade que a gente vai enfrentar. Vamos lá? Gente, nós estamos falando de um momento em que as crianças viveram no ano passado a sensação de muitas vezes estar de férias, né? Viver a pandemia foi algo muito novo. Organizar o pensamento para viver a pandemia de maneira saudável também não foi todo mundo que conseguiu. Então, essas crianças vão voltar para o ambiente escolar, seja de maneira online, que o ambiente escolar continua sendo a casa delas, né, favorecendo o cômodo ambiente da casa delas, ou de maneira presencial na escola, com algumas defasagens, com algumas desigualdades. Por que isso aconteceu? Porque enquanto profissionais nós não temos garantia do que essa criança realmente assimilou de informação, do que passou pelo cérebrozinho dela e ela deu conta de assimilar, daquilo que ela deu conta de aprender, daquilo que ela deu conta de compreender, processar no cérebrozinho dela e daquilo que ela não deu conta, ou melhor, que ela não talvez tenha nem tentado. Por quê? Porque nós temos várias realidades. A realidade da criança que assistiu 100% às aulas online, que fez todas as atividades, que encaminhou para a professora e que a professora conseguiu ter um pouco mais de controle sobre a situação pedagógica, aquele aluno que fez isso parcialmente e aquele que não o fez, seja por falta de informação, por falta de internet, porque não quis, porque não teve uma estrutura para isso, ou simplesmente porque se negou a fazer e entendeu que estava em férias. Nós temos todas essas realidades, esse contexto que agora vem para a sala de aula. E como que nós vamos lidar com essa desigualdade, sendo que a gente tem um currículo para cumprir, né, um plano curricular para cumprir, e nós precisamos sim, dentro do nosso planejamento, dar conta daquilo que ficou para trás e mais daquilo que a gente precisa sim ir trabalhando durante o ano letivo de 2021. Então eu tenho algumas sugestões para vocês que eu acho que é interessante, não para nivelar, porque a gente não está falando que as pessoas têm que ser igual e que todo mundo tem que ser igual a todo mundo e que aluno tem que ser igual. A gente falou o ano todo, ano passado, que a aprendizagem nossa acontece de maneira diferente e essa fala lá, ela persiste, é assim mesmo, mas que nós possamos ter a compreensão do quanto a aprendizagem do ano passado atingiu o meu aluno, de que forma e que efeito isso causou na vida dessa criança, desse aluno, desse adolescente que está hoje retornando para você, seja em sala de aula ou continuando no sistema online. Primeiro, antes de mais nada, a gente precisa entender que o professor, né, ele continua sendo a pessoa de referência para esse aluno. Independente da porcentagem que o aluno considere isso ou não, mas você é uma referência. Você, profissional externo, você, profissional clínico, também é uma referência para essa família. Então você precisa entender que a compaixão, o afeto, o acolhimento, o carinho, a empatia precisam fazer parte desse momento para que você consiga olhar, enxergar as situações além da sala de aula, o que aquela criança viveu fora da sala de aula naquele ano que ela ficou afastada, naquele ano que ela ficou em casa. Então nós temos uma situação que parece que sobrecarrega o profissional, mas não é isso se você souber dividir com a equipe e também com a família. Nós precisamos conversar e dialogar com essa família, nem que seja por conversas online, para a gente entender o que aconteceu. Então o profissional que se manteve frente a isso e que teve essa postura de conversa, de troca, de diálogo e que ambos foram ajudando, com certeza ficou melhor. A primeira sugestão é que sempre que inicia o ano a gente faça uma triagem, né? A gente reaplique algumas atividades, reaplique alguns instrumentos, sendo em clínica ou atividades sendo em sala de aula, para que a gente saiba como esta criança, como este aluno, como este paciente voltou, seja adolescente, inclusive isso funciona para adultos. O que essa triagem vai nos mostrar? Você vai colocar nessa triagem que você pode montar mesmo dentro da tua realidade aquilo que você quer saber enquanto conceito para aquela faixa etária que a criança deveria ter, ou pelo menos deveria ter um pouquinho de conhecimento sobre aquilo. Então você coloca na triagem
você mesmo aplica, inclusive durante a aplicação da triagem, você observa qual é o comportamento, né, do aluno, qual é o comportamento dele frente à sua aplicação. Se isso deixou ele tranquilo, ele conseguiu fazer num tempo hábil, se isso deixou ele nervoso, agitado, chorão, ele não gostou, isso deixou ele desconfortável de alguma forma. Então, algumas coisas você tem que observar já no momento da aplicação. É um olhar bem precioso, porque é nesse momento que você vai identificar se existe ou não essa desigualdade de aprendizagem e isso pode sim vir a se tornar uma dificuldade futura. Segundo momento é você pegar toda essa triagem que você aplicou e fazer o levantamento de dados, né? Fazer separação daqueles alunos que foram bem e atingiram a pontuação necessária ou ao menos apresentaram conhecimento prévio daquilo que foi trabalhado no ano anterior. Aquele aluno que foi mediano, que faltou ainda algumas situações e você só vai saber disso durante o ano. Uma triagem não resolve o nosso problema, é só para você ter uma base, que isso fique bem claro, né? Afinal de contas, foi um ano fora de sala de aula praticamente, então nós não vamos resolver isso com uma triagem. E um outro olhar para aqueles alunos que não conseguiram, que não atingiram o mínimo para isso. E o que fazer com isso? Então, fez a triagem, fez o levantamento dos dados, agora propor estratégias. Que tipo de estratégias? Estratégias que façam essa criança, que façam esse adolescente, que façam esse adulto pensar naquilo que ele poderia melhorar. Então você faz a tomada de consciência, você chama a família junto para o compromisso e você começa a fazer um processo que a gente chama de processo evolutivo para minimizar os impactos. Não significa que você vai resolver tudo, você não vai resolver tudo, né? A gente já conversou no final do vídeo do ano passado daquele estudo japonês que é muito interessante e que agora um estudo chinês também veio sobre isso, falando que nós vamos levar entre 4 a 6 anos para recuperar pedagogicamente o que foi perdido no ano passado. Isto é, se a postura for querer fazer isso, senão vai ficar como tá. Então nós precisamos pensar que nós não vamos salvar o mundo, mas que nós precisamos, na medida do possível, minimizar esses impactos pedagógicos, porque lá na frente isso tem um efeito sim. E assim, gente, acompanhar o progresso dentro de um quadro evolutivo é muito interessante. Porque você vê como que os alunos entraram no início do ano e como que você entregou eles no final do ano, passando pelo processo bimestral, trimestral, semestral e você vai acompanhando. É muito interessante. E no momento em que se vive pandemia, muito mais ainda, porque esse processo vai mostrar para nós qual é o grupo de crianças, o grupo de adolescentes, de adultos, de jovens que precisa de uma monitoria muito maior e aquele grupo que conseguiu de alguma forma mostrar e o impacto, o prejuízo, ele foi menor mesmo estando em online ou se identificou com esse processo também da aula online, o que muitos se identificaram e gostaram e outros infelizmente não conseguiram se adequar. É este o processo para que a gente consiga trabalhar essas dificuldades pedagógicas em sala de aula de uma maneira menos impactante, de uma maneira menos gritante para a vida desse aluno. Então, assim, qual é a demanda que você tem? Analise, observe, tenha um olhar bem especial nesse momento para que você não atropele e não despeje apenas conteúdo na vida dessa criança, desse aluno e ele não saiba nem o que fazer com isso. Gente, ficam as dicas, é muito bacana, existem modelos de quadro evolutivos, tanto pedagógicos quanto clínicos, muito interessantes, então, e nós estamos à disposição também para ajudá-los, porque vocês sabem que as dificuldades de aprendizagem, elas vão começar a aparecer, né, fechando o bimestre, trimestre, elas começam a aparecer, não vamos deixar final do ano para procurar ajuda, até porque nós já vivemos um ano difícil e nós estamos ainda em processo de pandemia, a gente não sabe como vai ser o amanhã, porque tudo é muito incerto. O que é certo é que nós precisamos nos ajudar, precisamos fazer a nossa parte, daí a gente aprende juntos e fica mais qualitativo. Gente, curtam os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal Vanessa Rudnick, mandem mensagem pra gente, nos sigam no Insta, na nossa fanpage, nós estamos à disposição para atender vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!